muito gostoso podermos ter a oportunidade de nos alimentarmos da palavra do Senhor. Eu sempre falo e não vou me cansar de repetir que do mesmo jeito que nos alimentamos fisicamente, precisamos nos alimentar espiritualmente. Do mesmo jeito que colocamos vestimentas, roupas físicas, precisamos colocar a armadura de Deus, nossas roupas espirituais também. Corpo, alma e espírito, precisamos caminhar nisso. E eu quero dividir com você a palavra em Tiago 5,16. Será que você tem tido a atitude correta? Será que você tem agido da maneira correta? E é isso que eu quero compartilhar com você. Fala o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aqui fala de usarmos a nossa boca da maneira correta, confessando uns aos outros, usar o nosso ouvido da maneira correta para ouvirmos aquilo que a pessoa tem a dizer, para que traga cura na vida dela. Isso sim é a maneira correta de usar o seu ouvido, isso sim é a maneira correta de você usar a sua boca. E a oração, e orem uns pelos outros, atitude de orar, atitude de pagar o preço pela vida do outro, atitude de importar. Você se importa com alguém? Você ora por ela? Isso faz toda a diferença. E aí eu pergunto para você, quem são as pessoas que estão ao seu lado? É lógico que é importante nós termos aquela turma animada, eu diria a turma da pizza, mas é muito importante nós termos a turma da oração. Aquela turma que no meio da turbulência ela está com você. Você pode abrir o seu coração, você pode falar as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas complicações e ela está ali com você. Isso faz toda a diferença. É necessário termos isso. É necessário vivermos assim. E eu quero perguntar mesmo, quem tem andado aí ao seu redor? Ou você às vezes tem vivido isolado? Isso pode acontecer. Decepções podem trazer isso. Mas ninguém é igual a ninguém. E pessoas são falhas, você é falho, eu sou falho, podemos errar. Mas não podemos pegar a falha de um e trazer aquilo para todo mundo. Nem todos vão ter a mesma atitude. Nem todos vão pensar da mesma forma, vão agir da mesma maneira. Portanto, eu quero dizer isso para você. Como você tem andado? Nós precisamos muitas vezes pedir a Deus discernimento até para saber quem está ao nosso lado. E nessa manhã eu quero que você comece a pensar como você tem vivido, você tem usado dessa palavra do Senhor para a sua vida, porque às vezes nós falamos, não quero confessar, não quero me expor, mas essa não é uma exposição. Nós precisamos de pessoas verdadeiras para nos ajudarem a crescer. Precisamos de pessoas reais para nos ajudar a avançar, não para ser exposto. Por isso precisamos de caminhar com pessoas que sonham como a gente, que pensam como a gente, que têm aquela mesma visão que a gente tem. E falo também que aquele amigo, aquela pessoa que Deus vai colocar perto de você, o amigo não é aquele que só fala, só passa a mão na sua cabeça, só faz um cafuné, não. O amigo, ele confronta também. O amigo, ele coloca os posicionamentos corretos. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele te ama e não quer que você permaneça daquela maneira. Esse realmente é o verdadeiro amigo. Então, nós precisamos desenvolver grupos na nossa vida onde a gente possa viver essa palavra. E algo muito interessante é que eu vejo, quando Deus coloca isso, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu vejo que Deus está querendo acabar com esse individualismo. Muitas vezes nós achamos que por nós mesmos
nós nos garantimos. E essa palavra mostra que precisamos do outro. Precisamos nos importar com o outro, precisamos relacionar com o outro. O ser humano é um ser relacional. Deus não nos fez como ilhas para vivermos isolados no nosso mundo, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Não, Deus quer que você se relacione. Isso é muito interessante, porque às vezes você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, você pode ter várias áreas da sua vida muito bem resolvidas e falar, prefiro estar sozinho, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas a palavra do Senhor fala que nós precisamos ter pessoas. E não há, quando Deus vê, não há nenhum justo sequer. Nós somos justificados por Cristo. E é nele. Ou seja, em nós mesmos, nós não temos nada de bom. Então eu quero realmente te encorajar a viver isso, a ter pessoas próximas a você, a abrir o seu coração com as pessoas que Deus vai te conduzir, vai te direcionar, a você usar a sua boca da maneira correta para que haja cura, para que haja transformação para a sua vida, para a sua casa, porque quando você é curado, a sua família é curada. Quando você é curado, o corpo de Cristo é curado. Quando alguém chega para mim e compartilha algo, ela é curada, mas eu também sinto esse reflexo da cura dela, sabe por quê? Porque nós somos um em Cristo, nós somos um corpo de Cristo. E quando o dedo mindinho, ele dói, todo o corpo sente. E quando ele fica curado, também todo o corpo sente. Olha que coisa, olha que algo lindo. Por isso precisamos nos importar, orar, pagar um preço de oração na vida um do outro. E até nesse propósito, fizemos aí um alvo de estar orando por alguém. Temos orado mesmo, pagado um preço de oração pela vida de alguém. Temos orado e com certeza Deus vai nos dando estratégias para alcançarmos aquele coração. Que realmente você esteja aberto para que você venha se abrir em compartilhar aquela dor, aquele sofrimento e que você também esteja aberto para ser aquele agente, aquele justo que ora e a sua oração faz diferença. Não acha que você não tem, eu vou orar só o pastor. Não, o poder está no nome do Senhor Jesus. E você que tem o Senhor na sua vida, realmente a sua oração faz muita diferença. A sua oração move o mundo espiritual. A sua oração transforma. Ela move a mão de Deus, que move o mundo. Quando nós nos quebrantamos, Deus olha e fala, é isso que eu espero, é isso que eu busco. Então que você venha realmente confessar uns aos outros, para que você seja curado e isso vai refletir em toda a sua casa, em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer e que você também seja um agente de oração, um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, Carol. Amém. Que bênção, né? Saber que Deus, a maior prova de tudo isso que você falou foi quando Ele disse que Ele faz com que o solitário habite em família. E a melhor definição que eu já ouvi, Carol, a respeito do que vem a ser um solitário é aquele que não tem com quem dividir a sua alma. Por isso nós precisamos dividir as nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas dificuldades para que haja cura. Então, quero motivá-lo também para que em oração a sua vida seja mudada nesse aspecto. Você se revele uma pessoa de bom relacionamento, talvez você seja taxado aí onde você está como alguém difícil de se lidar, talvez você está num quadro mais depressivo, onde a tendência é ficar mais recluso. Não, a sua cura virá pelo contato com pessoas. E é assim que Deus, em todo o tempo, Ele quis se relacionar conosco. Né? Desde lá do Éden, Deus vinha visitar o homem. Então, ore com a gente também. Nós temos alguns motivos de oração
para esse dia também. Orar pela coerência política dos candidatos nessa próxima eleição. Os nossos candidatos sejam coerentes, que eles apresentem as propostas coerentes a respeito, né, daquilo do seu plano de governo, para que isso nos traga uma lucidez na hora do voto. Nós vamos orar também pelo alívio emocional, pelo afago, pelo aconchego daquelas pessoas que passam por sofrimento em decorrência de algumas tragédias, né? A gente está vendo isso acontecer aí no mundo inteiro e muita gente precisando desse consolo do Espírito Santo de Deus, especialmente. E ainda um outro motivo de oração é para que Belo Horizonte, aqui a nossa cidade, assim como a sua cidade, os índices de criminalidade, de violência, caiam vertiginosamente. Para que isso chegue a zerar, porque nós queremos viver numa cidade de paz. Então, eu convido você, telespectador, a orar com a gente. Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de relacionar-nos, ó Deus, com o Senhor de uma maneira assim tão íntima, de uma maneira tão especial. Chamar um Deus Todo-Poderoso de Pai, isso é muito bom, isso traz cura, isso alenta a nossa alma, isso nos alimenta também. E nós, ó Deus, queremos expressar, não só nessa verticalidade, ó Deus, da palavra, desse relacionamento com o Senhor, mas também na horizontalidade, ó Deus, desses relacionamentos, ó Deus, que temos com o nosso próximo. Queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Queremos, ó Deus, levar para o outro o bem que queremos para nós. Queremos viver, ó Deus, esse tempo, ó Deus, de isolamento, esse tempo, ó Deus, onde cada um está ali preso às suas próprias convicções, mas nós queremos influenciar, ó Deus, pelo tato, pelo trato, pelo contato de um com o outro. Ó Deus, para que isso nos traga as curas que precisamos, conforme o texto lido pela pastora Carolina, Pai. Deus, que seja sobre a vida desse amado irmão, essa unção de graça, Pai, para que ele seja curado nos seus relacionamentos interpessoais. Ó Deus, que seja derramado esse bálsamo do perdão, relacionamentos que foram, ó Deus, separados, quebrados, ó Deus, por uma falta, ó Deus, por uma palavra amarga, uma palavra ríspida. Ó Deus, que seja, Deus, sobre a vida deste querido, ó Deus, o bálsamo do perdão, por sabermos, ó Deus, que assim o Senhor nos ordena e é assim que o Senhor lida conosco. Abençoamos, ó Deus, todos os candidatos, ó Deus, para esse próximo pleito eleitoral. Amém. Que sejam, ó Deus, movidos pela coerência, pela dignidade, ó Deus, pela unção. Ainda que muitos não sejam crentes, ó Deus, não tementes ao Senhor, estejam interessados em seus próprios projetos, ainda assim, ó Deus, abençoamos para que essa eleição, ó Deus, no Brasil, seja, ó Deus, uma eleição diferente de todas as quais, ó Deus, já se passaram, ó Deus, e ainda assim nos mostre, nos revele um futuro promissor de grandes expectativas. Abençoamos, ó Deus, aquelas famílias que estão enlutadas, aquelas famílias que estão passando pelos mais diversos sofrimentos em decorrência, ó Deus, dessas tragédias naturais, ó Deus, que têm acontecido e das tragédias também, ó Deus, ali naturais do homem, ó Deus, aquilo provocado pelo homem, pela falha do homem, pela ganância do homem. Nós abençoamos tais famílias, ó Deus. E ainda também, por, ó Deus, amar, ó Deus, esse assunto, ó Deus, família, nós pedimos para que nas nossas cidades, ó Deus, haja paz. Que tenhamos o privilégio de sair, ó Deus, com os nossos familiares, sem temer o homem mau, ó Deus, o homem assaltante, sem temer, ó Deus, aqueles que fazem mal contra nós mesmos. Que haja paz em Belo Horizonte, Minas Gerais, que haja paz no Brasil, Amém. Pai, especialmente. Nós abençoamos, ó Deus, os nossos telespectadores que fielmente, ó Deus, têm assistido esse programa. Ó Deus, que diariamente, ó Deus, participam, se alimentam conosco desta palavra. Ó Deus, que eles sejam recompensados pelo favor do Senhor para este dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nesta quinta-feira, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, abençoados e assim, ó Deus, daremos toda a glória, louvor ao Teu próprio nome. Querido, você que está em casa, eu te abençoo, em nome de Jesus, que hoje seja um dia
profético, um dia de sinais, milagres e prodígios para você e toda a sua casa, em nome de Jesus.